e a todas. Boa noite. Hoje, dando continuidade ao módulo 3 sobre os modelos de residência multiprofissional, nós vamos ter a apresentação da professora Lisa Andrade no campo da residência multiprofissional ou da residência em arquitetura e urbanismo e engenharias. Também está sendo ampliado para engenharias a partir da experiência baiana, não é isso? Mas tradicionalmente a área de arquitetura e urbanismo tem sido um reivindicante da necessidade de formar os estudantes com um pé no território, voltado para a formação deles enquanto arquitetura e urbanismo comunitário. Essa visão já está sendo compartilhada por muitos colegas, mas ainda somos minoria, né, Lisa? No país. Minoria, mas a tendência é que a partir da tentativa de regulamentação da residência em arquitetura e urbanismo da FAO-USP, haja também um movimento com a Bahia e próximo talvez seja o UNB, não é isso? Você tem um quadro mais completo nacional para passar. Então, hoje a ideia era fazer a apresentação de cada grupo da sua versão 0 também, após a apresentação da Lisa. Então eu sugeria que o grupo que puder fazer essa intervenção seria ótimo, tá? Nesse caso, descrevendo a problemática e como é que isso pode se articular com formação por residência multiprofissional. E, Lisa, com a palavra. Tá. Você vai passar então? Posso. Enxergar aqui. Pois é, antes de entrar no detalhe da residência da UFBA, eu tenho que falar como é que eu comecei, onde que eu cheguei, né? Porque senão fica muito difícil chegar numa experiência até que não é minha, né? Por acaso eu passei 3 meses lá, tirei licença de capacitação semestre passado e tive a oportunidade de trocar experiências e foi muito interessante que eles também gostaram muito da minha experiência. Eles tinham um formato um tanto assim mais técnico e ao ver o que eu fazia aqui, que era muito o processo, foi útil também para eles, né? Então vamos lá, né? Você passa aí. Eu gosto de começar muito com Edgar Morin, que a gente falou muito de transdisciplinaridade, né? Que é o grande mestre. O que eu mais enfrento de dificuldade na pós-graduação é essa questão do pensamento e a prática, que são dissociados. Então, ao me cadastrar na pós-graduação, tudo que eu faço na extensão não valeu ponto nenhum. Então, isso é um absurdo, né? Então, olha os entraves que a gente tem para trabalhar a prática, né? Então, ele lembra muito, quem pensa o mundo não faz o mundo, e vice-versa, né? Mas houve um tempo no passado que os sábios trabalhavam a prática e o pensamento juntos, não eram dissociados, né? Chamados de cientistas artistas. A Revolução Industrial veio derrubar essa ideia do saber, né, renascentista. A especialização foi ganhando força, mas sempre haverá quem nos lembre que a vida é produto de um contexto, de um acúmulo de vivências e ideias. E isso, na pós-graduação, não é assim. Vocês sabem bem, né? Pode passar, Lene. E eu gosto também de trazer o Paulo Freire, né, que a questão do humanismo, né, a realidade que a gente também não encontra nos trabalhos de pós-graduação, né. O conhecimento exige a presença curiosa do sujeito em face do mundo, requer sua ação transformadora sobre a realidade. E o que eu falei com o Néder, são poucos pesquisadores que estão preocupados com a transformação
Se a gente fica fazendo uma pesquisa abstrata com o sujeito distante do objeto, a tendência é não chegar na transformação, né? Ela pode ser útil, às vezes, para o governo, mas assim, é difícil promover essa transformação, né? Bom, pode passar, Néder, porque senão a gente vai gastar muito tempo com... Opa! E lembrando Darcy Ribeiro, que eu gosto também de mostrar, a questão da universidade politizada. A gente está vivendo um momento, né, difícil no país. A gente teve aqui uma manifestação dos estudantes, eu participei muito das negociações, né, com a ocupação dos estudantes, estou sempre muito próxima, por causa da extensão, eu estou muito próxima aos estudantes, aqueles que são mais politizados, principalmente, que eu vou mostrar aqui. E eu acho também um grande outro problema. A pós-graduação, por exemplo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, você não tem disciplina muito política. Então, você entra e não tem aquela entrada que vai discutir o que está acontecendo no país, né? Como, numa pós-graduação, você não ter isso? Olha o distanciamento da realidade. Então, só lembrar o papel político, né? Pode passar. Então, a gente está despolitizado, né? E esse compromisso profissional, eu achei muito bacana o Arnaldo falar do médico gestor, e eu fiquei me colocando no lugar, eu acho que eu sou uma arquiteta gestora, sem pretensão alguma, mas no sentido Paulo Freire, do compromisso profissional. Eu me sinto como se eu tivesse um compromisso com a sociedade, e eu não vejo os colegas pensar dessa forma. Que é outra questão importante que ele chama atenção, esse compromisso, né, da ação à reflexão, né, da praxis. Não pode haver reflexão fora da relação homem-realidade, né? Então, você também não vê muito isso na pós-graduação, o sujeito distante. E aí ele até chama a atenção dessa questão do distanciamento da realidade histórica, né? Que esses sujeitos acabam não estando participando dessa realidade, a gente vai para um beco sem saída. Porque, na verdade, quem vai transformar são esses sujeitos. E aí, como é que a gente vai fazer? Se esses que pensam que vão poder, de certa forma, ajudar nessa transformação, né, como é que a gente vai fazer com esses obstáculos, né? Então, ele fala assim, não se realiza pelo palavrório, mas pelo engajamento. Essa palavra, palavrório, fantástica, né? E é isso, o que a gente vê nos trabalhos de pós-graduação é muito esse discurso, né? Não chega, né? Pode passar. Bom, e aí vem essa questão do gesto amoroso, que é outra coisa que eu me aproximo muito do Néder, trabalhando com as comunidades, é esse gesto mesmo de chegar e ver o que eu posso fazer. Vamos fazer junto. O pesquisador sempre chega de cima para baixo, né? Então, essa coisa do Paulo Freire nos aproxima, né? Parece até que o Paulo Freire foi parente da gente, assim, a sensação que a gente tem, né? De pensar parecido com ele, né? Mas esse gesto amoroso, assim, muitas vezes eu consigo alguns trabalhos, assim, por chegar com uma certa delicadeza, cuidado, não chegar, assim, como detentora de um conhecimento, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Pode passar. Bom, aí eu trago o meu mestre, guru, anjo da guarda, né? Pode voltar, né? E ele fala no livro com... volta ali. Volta. O problema hoje do que a gente está passando, lembrando o Dagnino, né? O cientificismo, produtivismo, inovacionismo, empreendedorismo. Então, eu fico muito feliz de encontrar com o Néder, que ele olha para outra questão, né, da transformação, né? E ele pode passar, Néder. Acho que você passou para eles essa questão do quarto vértice, ou não? Passou para vocês, né? Tá. E hoje, né? Que é a questão da sociedade entrar, porque antes eu pensava, né? Universidades é a sociedade empresa, né? E, na verdade, cadê as pessoas das comunidades, né? Mas onde eu tenho também uma interface com o Néder é ali, ó. Elementos táticos em casos de resistência, padrões de auto-organização de redes sociais,
com sujeitos do território. Eu vou mostrar para vocês que eu trabalho com padrões espaciais, a gente mapeia isso no espaço, e padrões de acontecimento, que isso vai refletir nos nossos trabalhos de arquitetura e urbanismo. Então, a interface também com você é isso. Você trabalha a rede social, as redes, e a gente trabalha o território, né, a questão dos espaços, os padrões espaciais e os de acontecimento. Pode passar. Isso é até uma imagem de um trabalho que a gente desenvolveu na Vila Cultural, no final da Asa Sul, que a gente teve uma dificuldade enorme de aprovar isso na Escola de Arquitetura, um trabalho final de graduação, onde ele mapeou exatamente esses atores, as habilidades, e promoveu um evento para construir um parquinho. Na Escola de Arquitetura, o que vale é o projeto técnico. De repente, a gente chega com um evento onde se construiu um parquinho, né? Então, uma quebra de paradigma. E aí, lembrando, né, de que ele fala do sujeito sociotécnico, né? E esse conhecimento tácito. O que a gente percebeu? Que os artistas que moravam na Vila Cultural tinham habilidade para construir um parquinho, né? Pode passar. Bom, aí vem a questão da extensão, né? Do momento crítico que a gente está vivendo. Se a gente acompanhar o Boaventura, ele vai falar que a única saída para a universidade é a extensão, né? Pode passar. E a questão da ecologia de saberes. Então, por exemplo, eu tenho, quando eu vou trabalhar em disciplinas obrigatórias de urbanismo, eu fico muito limitada, porque o currículo é muito fechado e eu não posso deixar de dar uma carga, um conteúdo para os estudantes para eles não passarem problema depois em outras disciplinas que dependem dessa, né, no tronco. Então, o que eu consigo fazer é promover encontros nas administrações regionais para levar os resultados, mas também achar pessoas, líderes, que podem nos ensinar como está a situação do território, né? Então, nas disciplinas obrigatórias, eu consigo fazer isso, né? Trazer, com a ecologia de saberes, essas lideranças, não no processo de participativo, de gerar um produto, porque não dá tempo, mas a gente faz exposição dos trabalhos, eles vão lá e aponta, ensina os estudantes. Então, isso também é muito rico. Pode passar. Isso foi um seminário que a gente organizou, pena que a gente não desconhecia, né? Em 2015, com o pessoal da USP, o terceiro colóquio Habitat e Cidadania. Se a gente estiver junto, a gente pode fazer outro desse, o quarto. É a equipe da USP, do Grupo ABS, e a equipe do Rio Grande do Norte, o GERA, que trabalha com o MST. Foi habitação social nas águas, no campo e nas florestas. A gente trouxe os índios, os quilombolas, os camponeses, para falar dessa habitação, o PNHR, o Plano Nacional de Habitação Rural, né? Então, uma pena que a gente não se conhecia, né? Mas o pessoal da USP estava muito mais adiantado, a gente só serviu mesmo para sediar o evento aqui em Brasília, né, e contribuir. Pode passar. E aí a questão da extensão, né? Nós temos os limites, financiamento instável, que prejudica os trabalhos. A estrutura acadêmica rígida, que eu falei. Então, por exemplo, disciplinas obrigatórias, a gente tem problema de fazer extensão, senão a gente prejudica. Então, tem que mexer no currículo, né? E o marco jurídico legal defasado também, que emperra essa gestão. Nós estamos melhorando muito isso, né, Néder, agora, com essa nova gestão do DEX. E aí as áreas de extensão, né, conforme o Plano Nacional de Extensão, a gente atua ali da cultura, meio ambiente, tecnologia, né? Pode passar, né? A gente, na política do DEX, a gente atua nessa parte com o NEDA, né, de empreendedorismo, tecnologia e produção, arte, cultura e sociedade, ambiente e sustentabilidade, saúde, qualidade de vida e bem viver, né, que são já tópicos do DEX, já detalhando mais a Política Nacional de Extensão. Eu trouxe isso até por causa da nossa residência multiprofissional, a gente trabalhar esses tópicos, né, Néder? Bom, ali tem uma frase do Néder, mas vocês não precisa citar, porque você já deu aula para eles, né? Que é a questão do empreendedorismo, né? Que além do discurso, né, do inovacionismo, né,
para a plataforma cognitiva que você trabalha, tecnologia social, né? Pode passar. Bom, eu tive acesso à carta, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão se encontra, acho que uma vez por semestre, e eu tive acesso à carta do semestre passado, e eles pegaram forte nessa parte de mobilização social, a partir da interlocução com as comunidades e desenvolvimento de metodologias participativas. Então, também está sendo um avanço. A própria Política Nacional de Extensão ainda não trabalhava muito essa questão das metodologias, e agora o Fórum está trazendo mais esse debate, né? Porque senão a gente cai naquilo. Que tipo de extensão que a gente vai fazer? Né? Senão também a gente corre risco de fazer um trabalho de cima para baixo, né? Pode passar, né? Bom, aí chega a nossa área, né? Eu não tenho como não falar da minha área, sinto muito, viu, gente? Pode passar, né? Nós temos uma lei de assistência técnica, que eu falei aqui na aula passada, que é de 2008, né? A lei de assistência técnica, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para os projetos de construção de habitação de interesse social. Então, a gente, para montar a residência, por exemplo, da Bahia, a professora Ângela se baseou nessa lei, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente que seria profissionais ligados a prefeituras que atuam em organizações sem fins lucrativos. Então, por exemplo, aqui em Brasília, a CODAB, né? Integrantes de programas de residência acadêmica em arquitetura e urbanismo e engenharia, extensão universitária por meio de escritórios modelo. É por isso que eu estou mostrando, porque eu comecei a trabalhar com os escritórios modelo, né? E no caso da FAO é o CASAS, né? Então, nós temos, na graduação, a formação, é como se fossem 3 níveis, no final 4 níveis, mas primeiro a base, a formação política, que é o escritório modelo, depois a profissionalização, que são os trabalhos finais de graduação. Então, eu comecei a fazer extensão nos trabalhos finais de graduação, que é o caso da Camila, lá no Pequeno Ilha, né? Então, assim, são trabalhos, a FAO forma 70 alunos. Só eu que faço isso nos trabalhos finais. Então, 5 trabalhos são aproveitados, né? Ou um ou outro. O resto é engavetado. Olha o potencial que tem aí dos estudantes, né? E eu achei curioso. Teve uma vez que a menina me pediu para orientar e eu estava muito apertada, porque com isso, é o que eu falei, uma minoria, a gente fica sobrecarregado. Aí ela falou assim, eu falei, não posso, professora, por favor, os alunos que você orienta são felizes. Isso me chamou tanta atenção, né? Porque, na verdade, felizes porque estão trabalhando com a realidade. Se sentem parte, né? Bom, aí tem a pós-graduação, a residência e também o estricto senso, mestrado, doutorado, que é o caso de vocês, né, Cleita? Essa assistência técnica. Bom, pode passar. Só lembrando que eu falei, a gente na área de arquitetura tem um problema sério, a pesquisa é realizada, apenas 16% das habitações construídas no mínimo de orientação técnica de arquitetos e engenheiros. Olha a profissão elitizada que a gente tem, né? Pode passar. E aí a gente está favorecendo, a partir do momento que a gente está trabalhando para uma faixa muito reduzida, a gente está mantendo o poder, né? Que é o que o Néder também fala, né? Então, o grande desafio do profissional do arquiteto é formar esses universitários que fortaleçam sociedades democráticas e mais justas, né? Pode passar. E aí chama atenção, né, esses autores, que existe uma polarização, e eu vivencio isso sempre. Qualquer reunião que eu participe na FAO, né, a polarização nas atuações e posições dos arquitetos urbanistas. Tem 2 extremos. Fiéis ao status quo, os seus clientes poderosos, então eles são treinados para esse mercado. Se você não... Né, assim, a gente está vendo o mercado como é que está ruim, né? Vamos dizer assim, para também esses jovens chegarem e ter um trabalho, né? E os fiéis à função social. Mas o que acontece, o fiéis à função social, que melhora a vida das pessoas? Eles têm que se embasar mais, tem que ser mais crítico, mais politizado,
né? Pensar no multidisciplinar, transdisciplinar, no coletivo. Então, dá trabalho. Então, também a gente tem um problema aí, porque, apesar dos meninos serem mais felizes, existe um trabalho que você tem que pegar pessoas que têm aquela determinação muito grande para fazer um trabalho desse, né? Porque senão você está fora. É como se eu sou vista lá na escola de arquitetura como professora pode crer, né? É como se fosse isso, né? E aí, mas é interessante porque, assim, como eu trabalho com a prática há muitos anos, antes de entrar na academia, a gente consegue resultados muito bons, de qualidade, né? Então, a coisa se inverte. Então, por exemplo, a Bienal de São Paulo, do ano passado de arquitetura, só os nossos trabalhos foram aceitos. Isso foi um marco, né? Assim, em termos dos tipos de projeto. Né? Você está falando em nível Brasil, é isso? Só o trabalho do seu trabalho? Não, aqui da FAO. Né? Não, do Brasil teve uma seleção pequena, assim, poucos trabalhos, muito nessa vertente, porque eles estão acordando. Né? Mas aqui de Brasília, acho que teve um da Católica e um nosso, só um da FAO, que é do escritório modelo. Foi até o trabalho que a gente fez com o Mercado Sul de Taguatinga, um trabalho emergente, né? Então, isso foi inovador. Então, aí passa a ser inovação, entendeu? Isso é que é bacana. Daquela coisa que se tem preconceito, você vira o jogo. Mas aí é muita dedicação nossa. A gente começa a rastrear, sabe, fazer a produção científica. Os meninos, eu ponho os meninos para fazer artigo da graduação, a gente manda para os congressos. Esse trabalho mesmo que foi para São Paulo, foi para o congresso em Portugal, esses meninos tudo. Então, assim, pesquisa ensina, né, extensão junto, né. Mas é interessante porque a gente começa a virar o jogo, né. Pode passar. Bom, aí eu trouxe um exemplo das diferenças, né, trouxe o nosso amigo aí, né, o do Winnie, né, o que teve aqui, não é o Lang, né? Que ele fala, né, da questão da tecnologia fora de controle. O que está acontecendo no campo de arquitetura e urbanismo é isso. Arquiteto de grife que é convidado a fazer um trabalho e pousa, ignora o contexto. E é isso que vale. Né? Então, eu enfrento isso. Né? Sim. O Museu de Sydney também, que é aquela coisa. Exatamente. Do Barcelona. E aí, reparem, as pessoas, as barraquinhas lá embaixo, né? Que dão vida ao lugar. Se não fosse eles, não ia ter nada, nem sombra, né? Mas isso que é o top da arquitetura. Todos os alunos de arquitetura é treinado para isso. E olha que loucura a pressão que o estudante sofre ao ter que ser isso. E ele não é como é que falam? Um artista, por exemplo. Ele não nasceu artista, né? E nem precisa. Claro, ótimo aqueles que são, né? Mas você fazer isso com os estudantes, então nós estamos com índice que eu falei aqui, de depressão muito forte, saúde mental, na escola de arquitetura. Né? A carga de trabalho é muito grande e o que se espera desses estudantes. Pode passar, né? Ixi. Para frente. E aí? Não, volta. E aí tem o outro lado, né? Essa arquitetura emergente, isso é um trabalho, um arquiteto que eu gosto muito, Tomás Lotufo, trabalha com permacultura e bioconstrução. Ele foi fazer um trabalho lá na África, né? Envolvendo a comunidade. Até, né, é muito importante convidá-lo quando a gente... Tomás Lotufo. A gente já chamou ele 2 vezes para a Semana Universitária, que os meninos são fã dele, do História Modelo. Uma gracinha de pessoa. E ele trabalha com construção mesmo, né? Assim, a meta dele é não fazer só o projeto, é projeto e construção junto, né? Que esse é o desafio. Nós temos esse problema aqui e nós temos estrutura para fazer, só na extensão, e olhe lá, né? Você está vendo, a gente demanda tempo, né? Então, o que a gente faz na Escola de Arquitetura são projetos. Ele trabalha o projeto com a construção junto, que esse é o desafio. Porque a gente separou a engenharia da arquitetura dessa forma, que prejudicou muito, né?
Pode passar, né? E eu queria chamar a atenção de vocês. Ah, Camila, ali, né? Chegou. Olá, Camila. A Camila é do Periférico, agora está trabalhando na CEGES, na regularização fundiária. Ela é fera, né, Nene? Ela estava na rede. Tá. E a Camila trabalhou com o pequeno William, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Isso aqui foi uma professora da Bahia que fez doutorado na Espanha e trouxe esse diagrama que eu achei muito interessante, que é o projetar de trás para frente. Na escola de arquitetura, a gente é treinado a trabalhar, né, olha lá, o desenvolvimento formal. A gente tem uma propriedade segura, o sujeito contrata o arquiteto, tem um lote para fazer um edifício, uma casa, né? Aí faz um planejamento, estudos, medições, infraestrutura, construção, e aí a pessoa vai ocupar, né, aquele terreno. Mas lembra que eu mostrei que a gente não tem acesso à produção habitacional do Brasil, arquiteto, engenheiro, né? O que a gente tem na ocupação informal é o contrário. Da ocupação, né, você vai verificar a construção, as situações de segurança e conforto da construção, o que falta de infraestrutura, estudos, medições, planejamento, para ter a propriedade segura. E essa lógica não é passada nos cursos de arquitetura, né? Agora está sendo debatida a questão do direito à cidade, que é o lado político da arquitetura, mas assim, os meninos não são treinados a trabalhar com isso em todo, né, Camila, em todo o curso. Não, vamos trabalhar um lote vazio e fazer, né? Então, é outro problema que nós temos. E a gente trabalhou em 2 ocupações, né? O Mercado Sul Vive, a Vila Cultural no final da Asa Sul. Os meninos trabalharam o escritório modelo, aquele ali é o Caio, que trabalhou com o processo participativo, construiu o parquinho, né? Que hoje são coletivos artísticos, né, que atuam localmente na cidade. Então a gente tem um movimento muito forte que a gente tem que aproveitar na residência, né, esse potencial desses coletivos, né, os movimentos sociais, né, dos grupos autônomos que contestam essa forma de atuação política, né? Então também a resistência por habitação, né, dessas ocupações, né? Pode passar, né? A gente tem os níveis de participação, né, que eu gosto de mostrar esse esquema, que às vezes é um problema para a gente pelo curso em relação à comunidade, né? Então muitas vezes, né, no caso a Camila sabe disso, que trabalha no governo, que nível de participação a gente vai alcançar com essas comunidades, né? Vai desde a coerção, manipulação, informação, consulta, cooptação, parceria, delegação de poder e autogestão. Para chegar na autogestão é a parte mais difícil. E muitas vezes a gente nem vai conseguir, né? Esse é o desafio, né? E aí tem 2 autores que se contrapõem, né? O mais elevado grau de participação está quando as instituições de governo são convidadas a processos controlados pela população, né? Mas, por outro lado, a independência pode ser uma fragilidade, porque é a dependência de recursos. Ser muito autônomo também pode ser um problema, né? Então a gente vive esse... Pode passar. Bom, aí são autores que trabalham autonomia, né? O Zé Pacheco, a Silk, lá de Belo Horizonte, né? Essa autonomia socioespacial, né? Para promover o direito à cidade. Pode passar. Também é uma coisa que os estudantes não estão acostumados com a autogestão, nem mesmo dentro da escola. O escritório modelo, a Camila fez parte do CASAS, é uma forma de autogestão. Dá certo? Né, Camila? Quando tem a orientadora para ajudar por trás, muitas vezes os meninos não conseguem dar continuidade aos trabalhos, por justamente ter uma autogestão que também não é estática. Os meninos vão passando e trocando. Então, como é que você vai dar uma assistência técnica se você não tem aquelas pessoas ali o tempo todo, né? É uma questão difícil. Então, não há separação entre concepção e execução. Então, é um problema. Então, né, por exemplo, a professora Ângela, na residência da Bahia, optou por não trabalhar a execução, né? A professora, a coordenadora da UFPA,
residência, arquitetura e urbanismo, mais engenharia, mas com projetos. Né? A nossa estadia lá fez também ela refletir muito sobre o processo, porque ela estava muito voltada para o produto técnico a ser entregue. Então, nós temos que repensar isso também, né? Bom, esses desafios, né, que vocês estão cansados de saber, mais do que eu, né? Da autogestão, né? A saudade do patrão, de gente que vocês que trabalham com cooperativismo, né? Bom, vamos passar, porque senão a gente não vai dar tempo de mostrar o da Bahia. Então, vou mostrar rapidamente agora, né? O periférico virou grupo de pesquisa em 2017, graças ao Néder, que ele me pressionou, falou, mas você não é grupo de pesquisa? Tem que ser, né? Não, a gente era projeto de extensão, né? E foi muito bom virar grupo de pesquisa, que a gente começa a ter mais possibilidades, inclusive na pós, né? Então, virou grupo de pesquisa e extensão, né? Então, a gente trabalha com produção do espaço no campo e na cidade, reforma urbana e reforma agrária, a pesquisação, né, a questão das metodologias ativas, mobilização social, né, temas transdisciplinares, ou seja, queremos pessoas de outras áreas, né, e abrangendo os movimentos populares, comunidade da periferia, entidades ambientalistas, né, comunidades camponesas, tradicionais. Trabalhamos, né, com os quilombolas, os camponeses, né, também os índios, que a gente tem amizade com o pessoal do sul da Bahia, né, a gente trabalha com os pataxós lá também, está trabalhando. Pode passar, né. E tem as linhas de pesquisa, né, graças ao Néder, ela deu que ele faz parte do grupo, né. Então, os temas, né, vai desde assessoria até para habitação, a questão de inovação e tecnologia social, microplanejamento, microurbanismo, informalidade, ecossistemas urbanos, que é a minha área de pesquisa de doutorado, e padrões espaciais de fluxos de água, e cidades saudáveis, mobilização social em comunidades e metodologias ativas. Isso é a interface com a Fiocruz, inclusive, né, nessa parte, né? Que a gente está lá na estrutural, né? Aí pode passar. Bom, eu estou citando os exemplos, mas não vou ler tudo, né? Então, a gente já trabalhou em vários lugares da periferia, né? Aqui na região do entorno também de Goiás. Então, assim, são vários trabalhos de graduação que foram transformados em extensão. Então, o resultado disso é o seguinte. Claro que não dá tempo de executar, mas o que está acontecendo? Esses trabalhos estão servindo de instrumento de luta e de reivindicação. Então, está saindo daqui. E foi feito um processo participativo junto com as pessoas, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho, passa aí, né? E depois a gente vai para a Bahia. Aí, esse é um trabalho que a gente está fazendo. Volta ali, esse é da ocupação Dorothy, do edital DEX-DPI, né? Esse você está também, né? Esse já é um mapeamento afetivo, né? Que a gente vai entender no lugar. Eles estão precisando de um projeto de urbanismo. A Camila falou. São 260 áreas para serem regularizadas, não é isso? Mais ou menos? 170? Ah, entendi. Tá. Vai dar menos, tá. Então, isso é um exemplo. Eles precisam de um projeto de urbanismo pela legislação para ser regularizado. E o governo não consegue, né, Camila, atender todo mundo. E custa 2 milhões de reais um projeto desse. Então, olha o potencial que nós temos aí para explorar, né? Aí pode passar. Tem. E indo para Planaltina, Nova Colina, Sobradinho, do lado direito. Pois é. Aí a gente está tentando mapear e trabalhar com tecnologia social para saneamento, que eu também trabalho nessa área de saneamento, né? Eu também faço parte de outros grupos ligados à água. A gente ajudou aqui o FAMA, né? Que teve aqui o Fórum Mundial Alternativo da Água, a gente organizou, né, o
o seminário Cidades Sensíveis à Água, que é minha área de pesquisa. E o que a gente está descobrindo também, que é um potencial enorme para residência. A gente fez um questionário com essa população, e aí, dos 100 que responderam, 70 já tem o saneamento. Eles fizeram. E aí, a hora que você vai ver a estatística do governo, né, que 50% da população só atinge, que tem acesso a esgotamento sanitário, você pega o PEDAD, já passa para 65% a pesquisa domiciliar. Então, essa pesquisa do governo, do Sistema Nacional de Saneamento, é ligada às companhias hegemônicas. Então, eles fazem de tudo para parecer que é maior, que não tem. Então, se a gente está em 65 e a gente vê aqui, olha o potencial emergente para fazer o saneamento sem ser com essas tecnologias caras, né? Então, é um potencial enorme para a residência, né? Com a engenharia, o pessoal da engenharia, né? Pode passar aí, né? Bom, aí, né, as tecnologias. Pode passar. Quanto tempo eu tenho? Porque eu ainda tenho que mostrar o da Bahia. Quantas horas aí? Dá tempo, né? Tá, qualquer coisa você fala para eu correr, tá bom? Combinado? Vocês me falam. Isso eu queria mostrar para vocês que é outro edital que a gente entrou, né, da estrutural, né? Que vai ser uma complexidade, Camila, lidar com o governo aí. Ali é a Chácara Santa Luzia, que eu falei com vocês, aquela ocupação irregular, que eu acho linda, esse desenho orgânico, né, de baixo para cima. Eles vão ser retirados e colocados no muro habitacional, que é aquele contornando o Parque Nacional. Está dando para enxergar na bolinha lá? Né? Exatamente. Está vendo contornando? Vai ser um edifício de 3 quilômetros. Um edifício de 3 quilômetros. É a menina dos olhos. Isso. O objetivo é barrar a ocupação para o parque. Mas é uma forma impositiva. A gente sabe que isso não dá certo, né? Então, como eu estudei o desenho sensível à água, o pessoal da Austrália, da universidade lá de Monash, eles estão fazendo um trabalho na Ásia que você consegue promover desenho sensível à água de uma forma com a ocupação que você melhora a questão de saneamento sem ter que tirar a população, né? Oi? Legal. Mas... Sim. O artigo 1, 2 e 3, que são imensos, pertinho, mais de 10 quilômetros, só a questão habitacional. Pois é. E tem 4 caixas d'água do lado do estado. Eu acho assim, pode ser uma ideia, a princípio, interessante da CODAB, mas assim, existe um problema de cidade, não se oferece a cidade, se oferece uma habitação, né? E aí pode promover outros tipos de problema. E pelo que eu sei, a população foi consultada e não era a favor, né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo agora na estrutural, né? E a gente vai fazer questionário, vai ver, a gente conseguiu aprovar, hoje saiu o resultado do PIBIC, 2 PIBICs vão entrar nesse projeto, para ajudar a fazer o mapeamento, né? E ver e apresentar ao governo uma solução alternativa. Não sei se vai dar tempo, nem... Mas assim, começar a chamar atenção para outros tipos de soluções, esse é o objetivo. Porque a gente tem que reconhecer que o trabalho que a CODAB está fazendo tem muita coisa boa, né? O objetivo não é criticar, eu não sou do tipo da crítica pela crítica. Se a gente critica, a gente tem que propor, né? Então, se tem outro caminho, vamos ver outro caminho, né? Mas, igual eu falei, estão fazendo trabalhos muito interessantes de melhorias habitacionais na escala micro, né? Então, tem trabalho muito interessante sendo desenvolvido. Bom, pode passar, Néder. Bom, aí só apresentando, né, os meninos do Casas, do periférico. Pode passar, agora é mais rápido. E é interessante, teve um professor que conheceu o escritório modelo, né, falou assim, professora, nunca deixa fechar aquela portinha vermelha da FAO. Tem um sentido político muito forte, né, Camila? E ele, realmente é difícil segurar o escritório modelo, né? Mas a gente está segurando, a saída que eu estou vendo é colocar os meninos nesses editais junto com a gente, né? Fazer essa parceria do periférico e do Casas. O periférico, ele nasceu
por causa do CASAS, né? A proposta do projeto de extensão do periférico, antes de virar grupo, é pegar esses estudantes, como a Camila, que passou pelo escritório do modelo, chegava no final e não tinha perspectiva de fazer projeto de extensão. Aí começou o periférico dessa forma, né? Aí pode passar. Então eu devo muito aos estudantes por estar nesse caminho, que eles não me deixaram para o outro lado, né? Aí os meninos felizes, né? Pode passar. Acho que a Camila não está aí não, está nos outros. Aí tem vários tipos, por exemplo, esse trabalho da Vila Cauí, vocês conhecem ali, né? A comunidade não sabia como lidar com esse processo que está acontecendo lá. 40 anos eles estão lá e podem ser removidos, retirados, né? Porque é uma área de várzea, de vazão, né? E aí o trabalho do Pedro foi muito em função de mostrar para eles as possibilidades de realocação também, para onde que eles poderiam ir ali mesmo, né? Pode passar. Esse já entra a Camila, né? O pequeno William, aí a casa do Acácio. E a gente, através do trabalho da Camila, a gente começou a participar do concurso, né, Camila? Depois tem que conversar com você, com o Cleito, ter uma ideia aí para usar o dinheiro, o recurso. Aí pode passar. Aí o concurso, a Camila ali, né? Ela ficou 1 ano trabalhando com eles. E a gente submeteu a um concurso de arquitetura e urbanismo no Brasil da Bienal José Lutzenberg, que é do Encontro Latino-Americano de Comunidades e Edificações Sustentáveis. E era a cara do concurso, chamava Comunidade Solidária. E aí a gente, com a ajuda deles, a Camila chamou um representante de cada núcleo, né? Para participar do projeto, dar continuidade ao que ela já vinha fazendo, detalhamos um pouquinho mais e deu um resultado positivo. Nós ficamos em primeiro lugar. 10 doutores avaliando no Brasil todo. Então foi assim, muito legal. E isso é bom a gente mostrar na escola de arquitetura. Olha, o que a gente está fazendo também é inovação, não é? Né? E aí a gente está com esse dinheiro precisando gastar, né, Camila? Pouquinho, né? Mas... Pode passar, né? Aí, ao mesmo tempo, os meninos que estão no modelo aproveitam a semana universitária para ir lá fazer um trabalho com... Né? A gente faz essa parceria, né? Nos encontros de estudantes nacionais de arquitetura, teve aqui em Brasília, né? O EREA, ENEA, né? E aí os meninos foram lá, é uma troca entre os jovens, né? Entre os jovens estudantes e os jovens de lá. Então é muito bacana, né? Pode passar. O professor Márcio Buzon trabalha com isso, né? Mas não é... É antigo, Não, mas assim, tem esse e tem o de Adobe também, né? Esse que é um pouquinho diferente. O Adobe, ele não tem esse buraquinho, né? Ah, tá. Sim. Do buraquinho, Ele leva um pouquinho de cimento, né? Pois é, e a gente se esbarra em outro problema, que a gente também trabalha ligado ao Ministério das Cidades, né? Os trabalhos de pesquisa que a gente faz, que a gente não consegue material de bioconstrução na produção do Minha Casa Minha Vida, porque não é material certificado. Então, quem vai arcar com o problema? É um entrave, a bioconstrução ainda para a produção habitacional, ainda mais no campo, imagina. A gente foi visitar, inclusive, a primeira produção que teve habitacional aqui em Brasília, né, que é e depois do Osiel Alves. É um pessoal que ficava em Planaltina e o governo federal... Não, é mais para frente, eu esqueci, me fugiu o nome aqui agora. Como é que foi essa produção? A empreiteira que ganhou a licitação foi para lá fazer a casa. Olha que coisa mais distante, né? Claro que eles estavam satisfeitos de certa forma, mas assim, podia ser muito melhor, né? Aproveitar essas habilidades que eles têm, né? É lamentável, né? Isso aí é o parte de urbanismo participativo, é o lado B da W3, essa orientanda que falou que queria ser orientada os alunos são felizes, né? E aí ela falou assim, eu queria trabalhar com a W3. Eu falei, olha, eu não sou especialista em trânsito,
Então, vou te recomendar outras professoras. Não, eu quero... Então, eu falei assim, então vou trabalhar o lado B da W3. Aí ficou o lado B da W3, que é essa parte de trás, né? E está sendo muito interessante agora, o trabalho dela está sendo muito útil, porque a gente trabalhou a via compartilhada para melhorar ali, e a pracinha. A população, eles plantaram árvores ali tem 30 anos, e agora estão querendo tirar as árvores para fazer estacionamento. E o trabalho dela está precioso nesse sentido, né? Eu tenho até que movimentar esse trabalho. Foi até bom mostrar aqui. Esse aí a gente ajudou ali no Itapuã, o trabalho da Priscila, que os meninos da Escola Zildar reivindicaram um parque, né, no governo, para fechar o parque naquela região de Cerrado lá, e ela fez o projeto, está sendo muito usado, né, foi usado pelo IBRAM, a parte da horta comunitária também no Itapuã, arrumando a parte da calçada ali, do murão, que eles chamam, que separa o rico do pobre, né, o muro da exclusão. Pode passar. Essa horta comunitária do Itapuã vale a pena visitar, se vocês não conhecem. Ela tem ela é muito ativa, né? Essas hortas comunitárias costumam ser, né? Tem uma ação dentro da comunidade muito forte, né? Pode passar. Esse foi um projeto de habitação também com a comunidade lá na Tele Brasília, uma quadra que ainda está vazia, que a gente fez com os filhos dos candangos, né, da resistência. Então, é um projeto também que ainda tem possibilidade de ser construído. Pode passar. Cavalcante. Pode passar rápido, né, porque agora eu queria ir lá para Bahia. Isso na Vila Tele Brasília também. Pode passar. Esse é do Quilombo, lá no Engenho, né? Eu conheci o seu Cirilo há 15 anos atrás, e ele tinha um sonho de fazer uma vila cultural, uma pousada comunitária, e agora é que eu consegui gente, e nós estamos finalizando o trabalho. Vai ser um trabalho belíssimo, porque a gente conseguiu trabalhar com os quilombolas que estão aqui. Então, eles foram ajudando na construção, porque era muito difícil para a gente ficar indo lá, né? O projeto agora vai sair muito bacana. Depois eu mostro para vocês. E esse é o Quilombo Mesquita, que passou por um processo agora dificílimo, vocês acompanharam, né? E a Mariane fez um trabalho de mapear o território e mostrar para eles o que estava acontecendo. Foi muito importante esse trabalho dela, né? Da situação do Quilombo, né? Aí a gente participou agora da Confederação, né? Os quilombolas que teve aqui, a CONAC, pode passar. E as meninas da Bahia, pode voltar, né? Que eu esqueci de falar. Volta mais um, depois a gente volta para esse. As meninas, a Amanda Sica e a Cíntia, não, tem que voltar mais. Elas passaram pelo processo seletivo da residência da Bahia, ficaram 4 meses lá, eu também, né? 4 meses, eu falei 3, mas são 4 meses. E aí elas tiveram a oportunidade de continuar o trabalho aqui. Os outros têm que ficar lá 1 ano e meio. Como eu fiz essa nucleação, eles estão chamando de nucleação, elas conseguiram vir para cá e eu estou orientando, e elas acharam interessante pegar um território que a gente já estava trabalhando, então elas estão dando continuidade, lá no Quilombo Mesquita, né? Pois é isso que até depois eu achei assim um pouco, achei muito pesado. Só teoria, se ficaram tendo aula 4 meses. É um modelo que eles acharam interessante na época de construir, né, uma pós-graduação, porque é uma pós-graduação. E depois, ateliê de 8 meses, depois 2 meses de entrega de projeto, mais detalhado, né? Então, essa concentração inicial de aula teórica, eu acho que pode ficar um pouco exaustivo. É um formato que a gente tem que estudar nele, né? Porque eles tiveram assim, uma oficina ou outra, mas assim, não era ainda um trabalho que tivesse até menção, né? Acho que poderia ter, por exemplo, artigo. Aí o que eles fizeram? Terminaram o quarto mês, eles fizeram um plano de trabalho para o que eles deveriam fazer. O que o Nélia está chamando aqui de zero, né? De versão zero, mas é um plano muito detalhado,
Eu conversei com a coordenadora sobre isso, sobre o que eles vão fazer ao longo, até o final. E aí tem um embasamento teórico forte, porque eles têm que fazer uma conexão com o que eles aprenderam nas aulas teóricas. E aí o que acontece? Existe uma frustração, porque os meninos fazem aquele plano de trabalho detalhado, por exemplo, metodologia, aí entra metodologias, oficinas, papapá, mas ainda nem tiveram contato com as pessoas. Por exemplo, uma mesquita, muito que se pensa, não vai ser feito, porque eles estão vendo um processo de conflito enorme, nós vamos ficar entrando lá e fazendo, né? Então é um caso para a gente também repensar isso, esse planejamento muito detalhado, sendo que a prática é outra, né? Pode passar, né? Bom, ela até fez uma sessão de cineminha que ela chamou de Marmelada, por causa do marmelo, né? Para chamar a atenção com filmes sobre quilombolas. A Cíntia está fazendo um mapeamento dos casarões antigos, a questão patrimonial. A gente levou o Lucas Paraíba, que também foi do periférico, levou o drone para fazer umas imagens aéreas, vai ser importantíssimo para ele. Como que o drone, vocês viram isso? Os índios estão usando os drones, vocês viram isso? Como que o drone está sendo importante para essas comunidades de resistência, gente, né? Então, por exemplo, a gente entrou no edital da FAPDF, agora a gente pediu um drone, porque assim, gente, nós estamos precisando de um drone. Aí tem que ter gente para, né, saber mexer, né? Mas o professor Rômulo está nos ajudando lá de Planaltina, no Dorothy. Fez umas imagens aéreas para a gente. Bom, pode passar. Eu tenho um processo metodológico do periférico, mas eu acho que para vocês talvez não seja o caso de mostrar agora, né? Depois eu deixo a apresentação, passa só rapidinho, né? Só para ver algumas imagens. A gente trabalha com os princípios de sustentabilidade, temos o livro, né? Isso é da minha tese, como mapear os padrões, que eu chamo de configuração das relações existentes. Então, a gente trabalha esses códigos para aproximar das pessoas, né? Não chegar com um projeto técnico, uma maneira de se aproximando. A base é a metodologia do Christopher Alexandre, de uma linguagem de padrões, né? Depois eu explico para vocês mais para frente. Pode passar, né? Camila trabalhou, né? É muito útil, né, Camila? Pode passar. Vamos só mostrar imagens e vamos passar lá para a Bahia. Eu sempre fui impressionada com essa iniciativa da Bahia, né? Porque eu ouvia falar residência, arquitetura e urbanismo, né? E a gente só ouviu falar residência médica, né? E eles começaram, acho que em 2011, a primeira edição, graças à professora Ângela, pioneira. Ela era amiga do Zezéu, que é o autor da lei de assistência técnica. E a Hermínia Maricato, também, né? São Paulo, da USP, incentivou a Ângela a criar. E ela foi secretária de Habitação de Salvador. Então, nesse sentido, ela teve né, foi muito estimulada a criar esse modelo. Ela estudou, o filho dela fazia medicina, e ela estudou o formato da residência para montar o curso Lato Sensu, né? E ela explicou, porque eu perguntei, mas por que não é mestrado profissionalizante? Ela falou que tem muitos entraves até com a CAPES para resultados, né? Então o Lato Sensu seria a melhor opção. E aí tiveram, está na terceira edição, bioanual, né? Então é 1 ano e meio que dura mais ou menos o curso. Então, como se tivesse dois anos. E a procura foi grande. Então, foram 90 pessoas inscritas e 30 vagas. 25. Né? 5 vagas para nucleações. O que é nucleações? São pessoas interessadas como eu. A minha licença de capacitação da NB ia vencer. E eu falei, eu não tenho vontade para fora, eu quero para o Brasil. Aí a ideia foi conhecer de perto. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ficar indo e voltar em Salvador 4 meses, né? Não pude ficar lá direto, mas tinha até muitos orientandos aqui. Mas, assim, vivenciar e pude perceber como que a UFBA é diferente da UNB, ela é mais inserida na cidade, né? É muito bacana, né? Gostei demais, assim, dessa... Aqui a gente é meio isolado, assim, né? E aí eu ajudei também, com essa experiência, a Ângela convidou para dar umas aulas. E eu achei, olha... Eu achei... Né, será que você consegue passar daí?
Senão você talvez tenha que sentar ali. Apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né? Da pós-graduação, da FAO, da UFPA, né? Mas teve problema, igual eu falei, com recursos de bolsa, né? Ela não quis ficar presa ao governo, né? Ela tentou bolsas assim dos conselhos de arquitetura, diferente do da USP, que eu falei que o da USP foi totalmente ligado ao governo Haddad, né? Eles dividiram as subprefeituras, eram 30 vagas também, e cada estudante ficou numa subprefeitura. A gente pode trazer a Gabi Casselli, que é uma estudante da FAO que fez, para contar para vocês a experiência. Acho que pode ser interessante, viu, Néder? A que fez a FAUSP, a Gabriela Casselli, entendeu? É gestão e planejamento urbano. Gestão e planejamento urbano, a da USP. É diferente da Bahia, que é habitação e direito à cidade, né? A da USP é mais voltado para gestão, para quem vai trabalhar no governo mesmo, né? O da FAO da Bahia, ela é mais para técnicos, para profissionais autônomos, escritórios populares, né, que vão trabalhar com assistência técnica. Então são públicos diferentes, né? E aí vai passando que eles vão vendo as imagens, né? Também trabalho processos participativos, né? Então, as metodologias ativas, integrativas, participativas, ele tem disciplina para isso. Acho que são 4 ou 5 disciplinas. Uma de produção do espaço e direito à cidade, a outra de tecnologias ambientais, né? Metodologias. Mais ou menos assim, uma vez cada semana, são aulas 5 dias da semana. Então tem 4 disciplinas de 8 a meio-dia, bem puxado. Convidam pessoas de fora também, né? E eles conseguiram vincular 55 professores, eu acho que a média é isso. Mas não são 55 professores participantes. A carga é pesada, né? Então ficam esses professores coordenadores de disciplina pegando mesmo o pesado, né? E os outros colaborando nas orientações, que ela chama de tutores. Não tem os preceptores, seriam os tutores. Os orientadores chamam de tutores. E então eu sou uma tutora aqui, ligada a eles, com esses 2 trabalhos daqui, né? Bom, aí, por exemplo, eles estão, acho que, se não me engano, em 22 ou 24 territórios. Aí ela brincou comigo e falou assim: Lisa, nós somos 55, você é uma pessoa só em Brasília, que eu também devo estar nos 20 territórios aqui, né, Camila? Não simultaneamente, mas assim, né? Você vê que eu já estou num ponto que não estou dando conta mais, né? Precisa de gente. Aí entraram até 2 professoras agora na FAO que estão me ajudando, né? A Vânia, até elas não puderam vir que estão dando aula, a Vânia e a Natália, né? Até que enfim, né? Gente com vontade de lutar e vão ajudar a gente, viu, né? São as 2 professoras companheiras, a Vânia e a Natália, né? A Vânia é portuguesa. Aí eles estão mostrando, né? A segunda, pode passar. Os produtos. Então eu percebi assim, que as primeiras edições deles eram mais técnicas do produto a ser entregue. Essa terceira edição já está mais abrindo para possibilidades, porque às vezes você vai detalhar um trabalho, entregar até no termo de referência, e depois. Às vezes é melhor ir construindo possibilidades, articulando o que é mais útil do que entregar um produto técnico de arquitetura tradicional, né? Então, aí eu acho que é isso, né? Ele vai passando aí, acho que mostrando as áreas. Foi uma troca muito legal, gostei demais. Eu brinco que assim, né? Ela é como se tivesse 10 Lisas, né? Que eu não me sentia diferente lá, né? Sou normal lá, né? Aqui eu me sinto diferente, um ET às vezes, né? Então, normal, né? Vocês, cada um de vocês é um ET na área de vocês, né? Mas exatamente. Lá na UF eu achei ótimo, eu não me senti um ET.
Mas assim, a gente tem que reconhecer o trabalho da professora Ângela, porque realmente teve muito, olha, muita perseverança. E ainda né? Porque segurar, ela vai se aposentar, aí os professores mais novos vão assumir a coordenação. 2, não vai ser fácil, porque, né? 2011, ó, vamos fazer as contas. Hã? É 11, porque só, nós estamos em 2018, é bianual, é isso. 2011. Seguinte, como eu tenho professores da Universidade Federal de Pelotas, do Ceará e da Paraíba, fazendo a nucleação. Né? Em todos, inclusive, né, coloquei no grupo sobre o que você está fazendo aqui, e sobre a palestra do Armando, da Fiocruz, a residência, falei de você também. Eles estão interessados em levar vocês lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, para falar sobre a residência multiprofissional, né? Porque a da Ângela não é multiprofissional, né? Da Bahia é mais específica. Aí eles entregam o certificado. Então, são 2 compromissos que eles têm. Esse curso, né, Lato Sensu, mas também o termo de referência para a comunidade usar aquele trabalho. Só que como está mudando um pouco, tem que ver o que é esse termo de referência também, porque não é um projeto técnico, talvez não seja, né? Tem que ver isso. Acho que é isso, né? A questão que pega ainda é bolsa. Então, o que eu falei... esses estudantes ficam meio horário e o resto do dia podem trabalhar, mas não tem bolsa. Aí você até comentou que pode selecionar as pessoas por causa do custo, né, para manter. Então a bolsa é importante, mas eu acho que também não precisa ter bolsa. Por exemplo, em São Paulo, 30 bolsas vinculadas ao governo. Acho que a gente pode ter modalidades, né? Tipo um processo seletivo para bolsa, né? Isso, foi. Mas eu falo no nosso caso, a gente não ficar tão preso assim, se tiver 10 bolsas, né? Pode ter outro tipo de pessoas que trabalham, já estão trabalhando e queiram fazer, né? Eu acho que é isso, né? Tá bom? Ótimo. Pessoal, obrigado, Elisa. Música